Saudações, nobres corujas audazes, presentes em mais uma aula aqui para nós comentarmos questões sobre o CPC 46, valor justo, sob a ótica da exigência da FGV. Simbora! Primeira questão que eu separei aí, explorada no concurso para auditor de controle interno da CGE Santa Catarina. Para aumentar a consistência e a comparabilidade nas mensurações do valor justo e nas divulgações correspondentes, o CPC 46, mensuração do valor justo, estabelece uma hierarquia de valor justo, que classifica em 3 níveis as informações, inputs, aplicadas nas técnicas de avaliação utilizadas na mensuração do valor justo. Relaciona as informações aplicadas nas técnicas de avaliação utilizadas na mensuração do valor justo com os respectivos níveis. Então a gente tem aí nível 1, nível 2, nível 3. Dados não observáveis para o ativo passivo. Vamos fazer o seguinte, fazer uma breve revisãozinha aqui, tá? Isso aí eu coloco lá no nosso PDF, essa pirâmide, né, em que nós temos aí os 3 níveis dentro dessa hierarquização, tá? O nível 1 é um nível de preços cotados, nível 2, dados observáveis e nível 3, dados não observáveis. E eu trouxe uma tabelinha que também está no nosso PDF aí, tá? Então, os 3 níveis e quais são as principais características. Então, no nível 1, nós temos a maior confiabilidade da hierarquia. Por quê? Porque se trata de dados que eu consigo observar. Lembrando que valor justo é uma base de mensuração, né, de mercado. Né? Então, se eu consigo observar no mercado, melhor. Né? Se eu tenho preços cotados, né, que é o primeiro nível, melhor ainda, imagina, porque eu tenho uma cotação para aquele momento, né, daquela questão ali, enfim, daquele ativo que está sendo avaliado. Tá? Então, justamente pelos preços serem mais acessíveis, nesse nível há menos subjetividade. Então, maior hierarquia, maior confiabilidade, menos subjetividade. A entidade deve determinar nesse nível o mercado principal para ativo ou passivo, na ausência desse mercado, o mercado mais vantajoso. E se há capacidade da entidade de realizar a transação pelo preço desse mercado na data da mensuração. Tá? Já no nível 2 são os dados observáveis, seja de maneira direta ou indireta, exceto pelos preços cotados, porque esses estão lá no nível 1. Tá? Esse nível inclui as seguintes informações: preços cotados para ativos passivos similares. Veja que eu não estou falando de preços cotados para o ativo passivo, mas sim de similares desses ativos ou passivos que estão sendo avaliados. Tá? Preços cotados para ativos ou passivos idênticos ou similares em mercado que não seja ativo. Então, tem o mesmo ativo ou passivo, só que não é no mercado principal, né? Mercado que não sejam ali ativos, né? Informações, exceto preços cotados, sejam observáveis para ativo passivo, como taxas de juros, curvas de rendimento, volatilidades implícitas e spreads, diferença do valor entre compra e venda de crédito. Informações corroboradas pelo mercado. Tá? Então, esse é o nível 2. E o nível 3, que é o nível mais subjetivo de toda a hierarquia do valor justo. Então, o mais interessante é nível 1. Né? Nível 2, quando não pode ser o 1, quando é possível o nível 2. E o nível 3, aí entra uma margem maior de subjetividade. Por quê? Porque eu justamente não consigo observar. Né? São dados não observáveis aí no mercado. Tá? Então, dados não observáveis para o ativo ou passivo devem ser utilizados apenas quando não há dados observáveis disponíveis, né, que eu classifico no nível 2 ou no nível 1. Além disso, se houver necessidade, a entidade pode utilizar seus próprios dados ou ainda desenvolvê-los utilizando as melhores informações disponíveis para os dados não observáveis que são incluídos no nível 3. Tá? Então, vamos lá. Agora ficou fácil a questão. Né? Nós temos o seguinte: dados não observáveis. Esse é o nível 3. Né? Informações que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente. Esse aí é nível 2. E os preços cotados não ajustados nos mercados ativos para ativos passivos idênticos, é que a entidade possa ter acesso no dado da mensuração. Esse é o nível 1. Então, ficamos com 3, 2, 1, gabarito, opção I. Bom demais. Olha aí, pessoal. Então, uma questão... É isso que eu falo, né? Tem alguns pronunciamentos que têm um custo-benefício muito bom. E o 46 é ótimo.
Porque, cara, exigência limpinha, de boa, era só saber a hierarquia do valor justo. Meu Deus do céu, o que aconteceu? A gente vai nos comentários, né, galera, fórum de dúvidas, professor, meu Deus, como é que os caras cobraram isso aí? Cara, fácil demais, isso é o básico do CPC 46, tá? É simples, então é só saber quais são, que nós temos os 3 níveis e as principais características, é isso aqui, você sabendo já tá topzera, tá? Olha aí, mais uma exigência da banca. Ativos e passivos podem ser avaliados a valor justo na mensuração após o reconhecimento. Na verdade, isso aqui não é estritamente da CPC 46, mas eu coloquei aqui até para a gente fazer uma revisão aí de algumas classificações de contas, tá? Vai nos ajudar aqui a revisar alguns pontos, tá? Então, vamos embora. Ativos e passivos que podem ser avaliados a valor justo na mensuração após o reconhecimento. Mensuração após o reconhecimento. Então, né? Após, num segundo momento. Softwares. E aí? Software. Né? E aí, meus queridos? Não é valor justo, né? Tanto imobilizado aí, se for, né? Classificado como imobilizado ou como intangível, são as duas classificações possíveis, né? Lembra aí que se for um software, se ele tiver uma relação estritamente ali direta, né, com o funcionamento do ativo imobilizado, ele vai para o imobilizado, né? Quando esse imobilizado ele não consegue funcionar sem aquele software. Então pode ser o caso de um intangível ou o caso de um imobilizado. Tanto em ambos os casos não vai ser classificado como valor justo. É o custo menos depreciação, menos ajuste lá de perdas anteriores reconhecidos e por aí vai, né? Depreciação, amortização, conforme o caso. Tá? Então, softwares aqui não entra. Mercadorias para revenda. Mercadorias para revenda pode ser valor justo? O que você acha aí? Mercadorias para revenda. Mercadorias para revenda, não, né? Mercadorias para revenda. As ações sim podem ser para valor justo. Enfim, aqui só com a primeira ali, se você soubesse, lembrando que não precisava saber todas, né? Então você conseguiria ali mandar ver. Mercadorias para revenda é estoques, né? Então, estoques num contexto de contabilidade geral, aqui não, em contexto de contabilidade pública, né? Mercadorias para revenda é custo ou valor realizável líquido dos dois ou menor, né? Então já exclui aqui também, provisões é a melhor estimativa, ações poderia, né? Então a B está errada. C, investimentos em coligados, mercadorias para revenda já tira, provisões melhor estimativa, investimentos em coligada. Cara, até tem uma possibilidade, tá, de investimentos, mas regra geral é o que? Meta equivalência patrimonial, o custo. Tá? Então não é o caso aqui, a opção C. Opção D, edifícios, pode ser valor justo? Sim, tá? Pode. Por quê? Porque se é edifício aí, ele pode ser uma propriedade para investimento, por exemplo. Derivativo também e debêntures também. Esse é o nosso gabarito. Provisões de melhor estimativa, software a gente já até comentou, e derivativos sim, né? Então é um tipo de instrumento financeiro que ele pode ser mensurado a valor justo, né? Por meio do resultado, por exemplo, por meio de outros resultados abrangentes, por aí vai, tá? Então, gabarito é a opção D. Mais sobre classificação das contas, né? Não é estritamente CPC 46. Mas vamos lá, mais uma agora. De acordo com o CPC 46, mensuração do valor justo, a mensuração do valor justo presume que a transação para a venda do ativo ocorre no mercado principal para o ativo ou, em sua ausência, outra questão simples, pessoal, básico, diferentemente de outros pronunciamentos contábeis, alguns, né? E a FGV vai lá no detalhe, olha isso aí, ó, exigência simples, tá? Era só você saber um item clássico de exigência, que é o item 16. Mensuração do valor justo presume que a transação para venda do ativo ou transferência passiva ocorre no mercado principal para ativo passivo ou, na ausência desse mercado principal, no mercado mais vantajoso. Tá? Era só saber esse detalhezinho e você acertava essa questão aí, ó, no mercado mais vantajoso para o ativo ou passivo. Né? Como ele está tratando ativo
mercado mais vantajoso para o ativo. Uma entidade norte-americana tem sua principal fábrica na China. Dos produtos produzidos, 80% são vendidos no Brasil. Então, uma entidade norte-americana, principal fábrica na China. Dos produtos produzidos, 80% são vendidos no Brasil. O preço que seria recebido pela venda nos Estados Unidos é 50, no Brasil seria 60 e na China 30. Ainda se fosse vendido na Inglaterra, o preço seria 70. Que fase! Nós temos aí Estados Unidos, China, Brasil e Inglaterra. 4 valores diferentes. Assinar a opção que indica o parâmetro base para a determinação do valor justo do ativo, considerando as diretrizes previstas na norma 46, no CPC 46. E aí, meus queridos? Nesse caso, o que nós temos aí? Qual é a grande ideia? É justamente isso aqui, ó, tá relacionado a esse aqui, ó. A mensuração do valor justo presume que a transação para venda do ativo, transferência, ocorre no mercado principal. Então, qual que é o mercado principal aqui, ó? Norte-americano tem sua principal fábrica, a fábrica, a empresa é dos Estados Unidos, a fábrica é na China, e os produtos produzidos, qual é o mercado principal? 80% são vendidos no Brasil. Então, o Brasil é o quê? Um mercado principal. Então, qual é o preço no Brasil? No Brasil, o preço é 60. Então, o gabarito vai ser o quê? O preço no mercado principal. Tá? É isso. Simples, 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 simples. Tá? Então, o mercado principal é aquele que tem maior, né, volume, mais atividade. É basicamente isso aí. Tá? Na mensuração do valor justo de um imóvel, segundo o CPC 46, mensuração do valor justo, uma entidade deve levar em consideração principalmente a localização do ativo, os custos de transação, as alíquotas, os impostos indiretos, o preço do imóvel semelhante a outra cidade, a cotação da moeda em que a empresa gere recursos. E aí, meus camaradas? Ó, a mensuração do valor justo destina-se ao ativo passivo em particular. Então, item 11 aqui que eles cobraram. Portanto, ao mensurar o valor justo, a entidade deve levar em consideração as características do ativo passivo. Se os participantes do mercado, ao precificar o ativo passivo na dada mensuração, levar essas características em consideração. Essas características incluem, por exemplo, a condição e a localização do ativo e restrições se houver para a venda ou uso do ativo. Tá? Então, é isso que nós temos aí. Tá? Então, a condição e a localização do ativo. Logo, uma entidade levar em consideração principalmente a localização do ativo. Beleza? Toma cuidado aqui, pessoal, que no mercado principal, né, leva-se em consideração custos de transporte, tá? Mas não leve em consideração os custos de transação. Tá? Já no mais vantajoso, eu, além de considerar os custos de transação, eu considero os custos de transporte. Tá? Então a gente pode fazer um esqueminha assim, ó, mercado mais vantajoso. Então, considera aqui, ó, custo de transporte, considera os custos de transação, não considera custos de transação, tá? Então, considera custo de transporte no mais vantajoso e considera custo de transação no mais vantajoso. No mercado principal, não considera. Vou fazer aqui, ó, melhor, né? Então, aqui não considera e aqui um botão verde aqui, considera. E a gente tira isso aqui, ó. Aí joga mais para baixo e faz uma tabelinha aqui. Senão vai ficar ruim. Aqui, garoto, ó. Assim, para ficar mais claro possível. Então, mercado principal. Agora sim.
Custo de transporte não leva custo de transação. Mercado mais vantajoso. Custo de transporte, custo de transação. Tá? Só para a gente fechar esse tópico, isso aqui já foi exigência, tá? Uma questão mais antiga. Eu trouxe aqui as questões mais recentes, tá? Não coloquei todas aqui. Então, na mensuração do valor justo do imóvel, segundo o CPC 46, a entidade deve levar em consideração a localização do ativo, né? Lembrei desses custos de transação justamente aqui, no contexto de mercado principal, nem se leva em consideração o custo de transação, tá? Beleza? Então, gabarito aí, a opção A. E lembrando que é principalmente, né? Ele pode observar o preço do imóvel semelhante a outra cidade? Se for o caso, né? Sim. Beleza? Seria um nível 2 aqui, observável, né? Em outro mercado, né? Então, seria um exemplo, por exemplo, aqui, ó, só voltando naquela tabelinha, ó, preços cotados similares em mercado que não sejam ativos, em mercados semelhantes, ó, ativos em mercados ativos similares, tá? Então, seria um exemplo de nível 2 ali, tá bom? Cadê? Deixa eu voltar. A localização do ativo, com certeza deve levar em consideração, isso aí está previsto aqui, né? Não tem erro, né? A condição é a localização do ativo, justamente para mim verificar o mercado principal, né? Como é que eu vou saber se eu não sei a localização do ativo? Não é mesmo? E claro, a condição é o valor justo, né? Para aquele negócio. Qual é a condição? Está todo destruído, não é mesmo? Então eu preciso. Restrições é importante? Com certeza, né? Imagina se tem uma restrição lá para venda, sei lá, faz parte do patrimônio, alguma coisa, a fachada não pode mudar, isso aí vai ser uma restrição. Imagina, o cara quer, não, mas eu quero quebrar tudo aqui. Não, mas não pode. Isso é uma restrição, tá? Isso é importante para a questão, né, da valorização. Putz, eu queria fazer isso aqui, mas não dá para estragar a fachada, por exemplo, tá? Então, isso é uma restrição, um exemplo. Fechou, meus queridos? Então, era isso. Essas eram as questõezinhas que eu trouxe aqui. CPC 46, cara, vale a pena dar uma revisada aqui. A gente nem acabou revisando, mas o que é, né, valor justo, a definição, dá uma revisadinha aí, né, da definição e esses detalhes, hierarquia, tá? Mercado principal mais vantajoso, isso aqui é os pontos cruciais aí desse CPC 46. Forte abraço, bons estudos e a gente se fala, hein?